Olá pessoal, eu vou gravar um pequeno vídeo aqui, tentar fazer ele ser pequeno, né? Para a revisão de vocês sobre determinantes em sistemas lineares, certo? Então, essa questão aqui, ele pede para você, aplicando a regra de Sarri, calcular o determinante dessa matriz. Bom, eu falei para vocês que quando você tem um determinante de ordem 3 por 3, essa regra ela é muito prática, né? O que você tem que fazer nessa regra? Primeira coisa é você repetir as duas primeiras colunas, né? Então aqui eu vou repetir as duas primeiras colunas, ó, 3, 2, 5, 0, 2, menos 3, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicação das diagonais, né? Então, primeiro eu vou fazer aqui a multiplicação no sentido positivo, ó, 3 vezes 0 vezes 1 é 0. 2 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 2 é 16. E aqui eu tenho menos 1 vezes 5 vezes menos 3, né? Então, menos 1 vezes 5 dá menos 5. E menos 5 vezes menos 3, menos vezes menos é mais. Então, é 5 vezes 3, 15. Então, esse lado aqui você soma, né? Soma 0 mais 16 mais 15 dá igual a 31. Bom, agora você vai fazer o quê? Agora você vai calcular o produto no lado sentido negativo, né? Então, esse lado aqui, ó, começando a diagonal secundária, menos 1 vezes 0 vezes 2 é 0, né? 3 vezes o 4 vezes menos 3. Bom, 3 vezes 4 é 12. 12 vezes menos 3 dá menos 36, né? E por fim, a gente tem aqui os 2 vezes 5 vezes o 1, né? 2 vezes 5, 10 vezes 1, 10. Aí você soma esse lado aqui também. Você soma 0, mais 10 menos 36, que dá igual a menos 26, né? Então, esse sentido aqui é o que a gente chama de sentido negativo, esse daqui é o sentido positivo. E por quê? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o lado positivo, que deu 31, e vai subtrair o lado negativo, que deu menos 26. Então, aqui a gente tem menos, com esse menos aqui vai virar mais, 31 mais 26. Isso aqui dá 57. Então, o determinante dessa matriz, utilizando a regra de Sarri, é 57, tá bom? Você também pode resolver por aquele método alternativo, né? Que é 3, 2, fazer aqui novamente o determinante, né? 5, 0, 4, 2, menos 3, 1. Essa regra alternativa, você faz o quê? Você inverte os extremos aqui, né? Esse 2 você coloca aqui em cima. Esse 3 você coloca aqui embaixo. Esse 1 você coloca aqui em cima. E esse 1 você coloca aqui embaixo, né? Então, aí você faz o produto, né? O primeiro sentido positivo, ó, dá menos 15 aqui também. Aqui dá 0. E aqui, 12, 2, 4. 4 vezes 4, 16. Aí você... Pronto, aqui é o sentido positivo, que novamente... Assim, aqui é menos 1, né? Então, aqui embaixo é menos 1. Então, aqui é positivo. Então, dá 16 mais 15, que dá 31. Agora, você também pode ir para o sentido negativo. Aqui dá 10. Aqui dá 0. E aqui dá menos 36. Então, vocês quando soma aqui, 10 mais 0 mais menos 36 dá menos 26. Consequente, você tem 31 menos o menos 26, novamente, que dá justamente o mesmo 57, certo? Essa outra questão diz o seguinte, ó. Lembrando que
A vezes A elevado a menos 1, ou seja, esse A elevado a menos 1 é a matriz inversa de A. Então, lembrando que A vezes A elevado a menos 1 é igual a matriz I, ou seja, a matriz de identidade. Então, o determinante de A vezes A elevado a menos 1 é igual ao determinante de I. Então, calculem o determinante da inversa de A, sabendo que o determinante de A é igual a 3. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte. A gente tem a regra do produto do determinante, que o determinante do produto é igual ao produto do determinante, né? Determinante de A vezes o determinante do inverso de A, né? E além do mais, a gente sabe que o determinante da matriz identidade é igual a 1. Ou seja, a gente tem que o determinante de A vezes o determinante da matriz inversa de A sempre tem que ser igual a 1. Como na questão está dizendo que o determinante da matriz A vale 3, então 3 vezes o determinante da inversa de A é igual a 1, ou seja, o determinante da inversa de A é igual a 1/3, certo? De maneira mais geral, a gente tem que o determinante da inversa de uma matriz é igual a 1 sobre o determinante da matriz A, certo? Então, determinante da matriz A. Então, se eu souber o determinante de A, eu sei calcular o determinante da inversa de A, tá bom? A questão aqui diz o seguinte: mostre que são válidas as seguintes propriedades para uma matriz quadrada ABCD. Determinante de A é igual ao determinante da matriz transposta de A. Vamos lá, pessoal, lembra, na matriz transposta é só você transformar em linha um que era coluna. Então aqui, ó, essa linha aqui AB vai virar coluna AB. E essa linha CD vai virar coluna CD, né? Então basicamente capotar, né? Ou inverter as linhas para coluna. Então o determinante de uma matriz 2 por 2, a gente viu que só o produto fazer o produto a diferença entre o produto da diagonal principal e secundária, né? Nesse caso, a diagonal principal, quem é? A diagonal principal é AD, ou seja, o produto é AD, menos o produto da diagonal secundária. Diagonal secundária aqui, ó, o CB ou BC, né? Eu coloco aqui BC menos BC, certo? Então, o determinante da matriz transposta é AD menos BC. Por outro lado, aqui diretamente, ó, se você calcular o determinante da matriz aqui direto, ó, AD menos, aí o outro sentido, ó, BC, é a mesma coisa. Moral da história, o determinante da matriz é igual ao determinante da sua transposta, tá bom? Isso aqui é o item A. O item B diz o seguinte: se K vezes A é igual a K ao quadrado vezes determinante de A. Bom, um que é K vezes A. O K é um número real, então você vai pegar um número K e vai multiplicar a matriz A, B, C, D. Quando você multiplica uma matriz por um número real, você multiplica cada elemento da matriz por aquele número, ou seja, isso aqui vai virar K vezes o A, K vezes o B, K vezes o C e K vezes o D, certo? Vamos calcular o determinante daquela matriz ali? O determinante de K vezes o A é igual a... Aí você faz o produto das diagonais, né? Ó, primeiro aqui a diagonal principal. Tá K vezes K dá K ao quadrado vezes A vezes D menos
Agora esse produto aqui, ó, K vezes KK ao quadrado e BC, né? Vezes B vezes C. Aqui você pode colocar o K quadrado em evidência, vai ficar AD menos BC, né? Mais um que é AD menos BC. Olha aqui, ó, AD menos BC é o determinante de A. Então isso aqui é igual a K ao quadrado vezes o determinante da matriz A, certo? Pessoal, de uma maneira mais geral, essas propriedades elas valem para qualquer matriz quadrada, tá bom? Então, dependendo da ordem da matriz, se a matriz for de ordem n, o item B, né, é K vezes A, se torna K elevado a n vezes determinante de A. Então, se fosse aqui o A fosse uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, então seria K elevado a 3 vezes determinante da matriz A, certo? Então, o expoente que fica na constante multiplicativa, o expoente é a ordem da matriz, tá bom? Certo? Essa questão aqui diz o seguinte: classifique e resolva no caderno os sistemas lineares escalonados. Então, só esse exemplozinho aqui, o que a gente já viu nas nossas aulas, você sempre começa, esse sistema aqui ele já está escalonado, você sempre vai começar pela igualdade em que tem menos variáveis, né, que tem menos letras, que é tipo, aí você numera 1, 2, 3 e 4, e você observa que a quarta igualdade é a que tem apenas uma letra, né? Então, menos W é igual a 2. Então, ó, menos W igual a 2 implica que o W vale 2, né? Vale menos 2, aliás. É só você pegar o sinal de negativo e passar para o lado do menos 2, né? Ou é que é a mesma coisa que multiplicar ambos os lados por menos 1, para deixar a variável positiva. Então, aí você descobre que o W vale menos 2. Então você substitui em 3, né? Se você vai pegar isso aqui e vai substituir na terceira igualdade. Ou seja, menos E menos 2 vezes o W, que é menos 2, tem que ser igual a 1. Então, menos E, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, né? Menos vezes menos é mais. Então, você vai inverter aqui, né? O Z vai passar para o lado do 1 e 1 vai passar para o lado do 4. Então, vai ficar Z positivo igual a 4 menos 1. Ou seja, o Z vale 3, certo? Beleza, já encontramos o W, já encontramos o Z. Aí você vai subindo para a igualdade 2, né? Substituindo em 2. A gente vai ter aqui y mais z. O z vale quanto? 3. Mais w. O w vale menos 2. Tem que ser igual a 5. Então, y mais 3 mais com menos é menos, né? Igual a 5. Ou seja, y 3 menos 2 dá 1. Dá igual a 5. Y mais 1 é 5. Qual é o número que você soma com 1 e dá 5? 4, né? Então, y vale 4. Então, por último, substituindo em 1 para encontrar o valor do x, temos x menos y é menos o 4, né? Mais z é mais 3, menos o w é menos o menos 2, tem que ser igual a 0. X é menos 4 mais 3 e menos com menos é mais a 0. X é 3 mais 2 é 5, 5 menos 4 é 1. Então, x mais 1 igual a 0. Ou seja, x tem que ser igual a menos 1. Então, a solução disso daqui é o parzinho menos 1, 4. Não,
a quarta, né? 3 para o Z e W menos 2, né? Então aqui a gente pegou a solução da fórmula X, Y, Z e W, tá bom? É uma quaternária aqui, tá bom? Essa questão aqui ela diz o seguinte: certo motorista abasteceu seu carro com uma mistura de etanol e gasolina, totalizando 40 litros. Sabendo que a quantidade de etanol colocada foi 3 vezes a de gasolina, calcule a quantidade de cada combustível com que o carro foi abastecido. Bom, a quantidade de etanol e de gasolina dá um total de 40 litros. Então, se sendo X a quantidade de gasolina, né? De etanol, no caso, etanol, e Y, a gasolina que ele abastece, né? Isso aqui é em quantidades, né? Então, X mais Y tem que ser igual a quê? A 40, né? Que a quantidade de 40 litros. Que a quantidade de etanol é igual à quantidade de gasolina. Além do mais, a quantidade de etanol colocada foi 3 vezes a quantidade de gasolina. Então, ou seja, a quantidade de etanol foi 3 vezes a quantidade de gasolina. Então, X é igual a 3Y. Então, você tem um sistema, né? Com duas equações de duas incógnitas. Bom, se nessa questão aqui pedia para você classificar, né? Então esse sistema aqui tem solução. É um sistema possível e determinado, né? Possível porque tem solução e determinado porque a solução é única. E esse sistema aqui, dessa questão aqui, ele também é um sistema possível e determinado. Como é que eu sei? Porque nesse caso aqui, eu tenho um número de equações igual ao número de incógnitas, então o sistema vai ser possível. E a gente vai conseguir determinar ele, tá bom? Bom, o x vale 3y. Então o que é que a gente vai fazer? Vai substituir a segunda equação na primeira. Onde tem x, você vai colocar 3y. Então temos que 3y, que é onde era o x, né? Mais o y tem que ser igual a 40. Ou seja, 4y é igual a 40. Y é igual a 40 sobre 4, né? Que é 10. Bom, o y vale 10. Quanto é que vale o x? Bom, eu posso utilizar essa daqui, por exemplo, essa igualdade, né? X é igual a 3 vezes 10. X é igual a 30. Então, pronto. Então, ele abasteceu com 30 litros de etanol e 10 litros de gasolina, tá certo? O intuito desse problema aqui, pessoal, é você formalizar um sistema através de um problema, né? Então, você tem que ler o problema e tem que esquematizar um sistema a partir dele, tá certo? Bom, baixe o material do AVA para reforçar a revisão de vocês. No mais, vai ser isso daqui. Então, boa sorte aí na avaliação de vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.